pedir a cura do meu Senhor Jesus, e ele disse que já estava se achando melhor. Boa tarde. Eu estava há 3 meses doente com a escariose. Fazia o tratamento e tudo, e quando foi dia 29, retornou essa doença. Só que eu já vi esse momento de oração, de cura com a minha mãe. Mas eu tinha certeza que ia ser um evento desse que ela ia orar em mim, porque eu já tinha rejeitado a oração da minha mãe por várias consequências, várias coisas. E claro que quando foi de noite eu pedi perdão, porque eu sabia que eu tinha magoado ela, mas eu disse a ela: minha mãe, eu estou numa provação grande, mas eu sei que Deus ainda vai agir na minha vida. E hoje eu recebi a graça ali, no momento de oração com ela orando em língua, que ela não orava. Olha, eu via Deus agindo ali e tocando em mim, curando. E eu recebi essa graça hoje, eu estou agradecendo aqui a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus! Parabéns, rezar, inclusive a mulher proclamou a cura do pai. Rezar da tua mãe. Daqui a mais 3 minutinhos nós iremos encerrar esse momento. Quem ainda tiver oração para fazer, pode continuar fazendo, tá bom? Daqui a 3 minutinhos a gente encerra esse momento. Nós vamos voltar para falar um pouquinho mais de uma coisinha que sobrou, né, propositalmente para vocês. E a gente finaliza com um momento diferente que a gente vai daqui a pouco falar para vocês, tá bom? Então, a Aida estava sentindo muita dor no rim e muita dor nos olhos. E depois da oração, que ela repousou aqui no Espírito, as dores nos rins e nos olhos simplesmente acabaram, em nome de Jesus. Eu vou pedir mais para rezar. Tem que pedir. Ela tem que pedir. Pedir e receberei. Calma, sem empolgação. Às vezes
para rezar no Padre do Rafa. Faltou meu pai, não rezar dele. Meu pai está muito triste. Ela não entende. Peça, pai. Vá lá. Peça ela aí. Peça ela para rezar. Estou pedindo para rezar. Vá, pai, acompanhe ela. Vá, pai, vá, pai. Seja ousado, vá. Reza do meu pai. Gosto desse rapaz, tá? Até para ir, para rezar no pai. É esse rapaz aí que está trabalhando. Esse rapaz aí. Você não vai rezar no meu pai. Oi? Desde onde que a gente pede para ele rezar nele? 4 pessoas rezaram para ele só hoje. Você não viu, não? Não. Fica mais ligada. As pessoas. Que hora foi que rezar no pai? Não rezar. Esse aí, já está impedindo o pai de rezar. Não, mas ele disse que rezar. Vai, Ok, então a gente pode voltar para os nossos locais. Nós louvamos e agradecemos a Deus por todas as obras realizadas, todos os milagres que Deus fez na vida de vocês, né? Todas as curas realizadas. E eu queria que vocês agora dessem uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Então, quem está nas laterais, se quiser vir aqui para o centro, para ficar, né, mais tranquilo. Nós iremos dar continuidade agora. O Kevin vai falar um pouco mais, pouquinha coisa, tá? Sobre os assuntos que nós tivemos aqui para cobrir. E logo em seguida nós diremos como é que vai ser o nosso evento final. Tá bom? I want you all to give yourself a good and clap. Agora que vocês pediram palma para Deus, pode falar com vocês mesmo. Né? Vocês trabalharam muito bem, parabéns pelo evento de vocês. That was the sound of God clapping for you. Isso que vocês fizeram, na verdade, é o som das palmas de Deus para vocês. Eu também fico muito feliz com isso. Okay. I just want to say before we finish up that you have the workbook. The material that I covered with you is not all the material in that book. I couldn't possibly cover all that material in 2 days. Então, antes da gente realmente terminar, eu queria lembrar que vocês têm um livro, certo? Vocês têm um livro em mãos. O material que eu quero cobrir aqui, todo esse curso que foi dado pelo Kevin aqui, não é todo o livro, não teria a possibilidade de nós conseguirmos falar sobre todo esse livro em tão pouco tempo. Então, não deixe de estudar esse livro em casa, de ler, de responder os exercícios. Ele vai ser de extrema importância para a vida espiritual de vocês. So don't let yourself be robbed. Make sure you go through all the chapters, answer all the questions. Look, it can only help you. Então, lembrando das palavras que nós tivemos, não deixe que o demônio roube de você a oportunidade de você crescer espiritualmente. Não engavete o livro, leia o livro e faça os exercícios para que você tenha cada vez mais um crescimento espiritual. So we're on page, I think it's 93, when you don't see healing.
Então, a gente está no finalzinho do livro, aproximadamente na página 93, e é quando o título é quando você não vê a mudança, a cura, quando você não enxerga a cura. So why don't we see everyone here? Se você já terminou sua oração, você já pode voltar aqui para frente, tá? Para a gente dar continuidade ao curso, tá bom? So as students in the healing ministry, we will all grapple the question, why don't we see everyone healed? Então, se a gente está começando a aprender sobre a cura, sobre o ministério de cura, é muito comum você se perguntar, por que eu não consigo ver todo mundo sendo curado? A Giovana ali, When a loved one a dies, Giovana não caiu, porque ela talvez ainda mas ali a Giovana era para ela cair. Quando, por exemplo, algum membro da família que você ama muito morre em decorrência de uma doença, você se pergunta, por que Deus não curou essa pessoa? A pessoa tem que repousar para poder cair. we know our healing depends on God, not on us. Então nós sabemos que a cura depende de Deus, não depende de nós mesmos. So our goal in the healing ministry as we study scripture is to help people to choose to receive healing, never to condemn them. Então, o nosso objetivo, quando nós ministramos a cura, é fazer com que as pessoas escolham receber essa cura. Não que elas não condenar essas pessoas por não receber essa cura. So we know that death brings suffering to the survivors whose lives have been changed forever. Nós sabemos, nós entendemos que a morte traz sofrimento para aqueles que estão vivendo na terra por terem perdido seus entes queridos. Approach the subject of death with tenderness and compassion. Então, você deve entender a morte de uma forma muito suave, de uma forma muito carinhosa. Think of Jesus Christ, who died at 33 years old. Pense em Jesus Cristo, que morreu aos 33 anos de idade. And we would call that an early death. Então, nós sempre nos lembrar dessa morte prematura de Jesus Cristo. Think of his mother. Think of his friends. Pense na sua mãe, pense nos seus amigos. We might say Jesus died prematurely, but his death, as was his life, in perfect rhythm with the Father's will. A gente pode pensar que a morte de Jesus foi prematura, mas se nós enxergarmos de outra maneira, a vida dele, enquanto ele era vivo, foi completamente prescrita pelo próprio Deus. Remember, God's original plan for us was in the Garden of Eden, in paradise. Então, lembre que o primeiro objetivo de Deus para nós, seres humanos, era dar a nós a morada eterna no paraíso. We sometimes call that plan A. Nós, muitas vezes, chamamos isso de plano A. Death and life in a fallen world was not God's choice. A morte física em um mundo físico não era plano de Deus. We're all living in plan B. Nós, aqui na Terra, estamos todos vivendo no plano B de Deus. So as we pray for the critically ill, we will see miracles. Então, quando nós rezamos pelas pessoas que estão realmente em necessidade, nós podemos enxergar esses milagres. And we will also have the privilege of ushering people into heaven. E nós vamos ter o privilégio de ajudar as pessoas a enxergarem e a irem para o céu. So the very elderly, those who have lived a full life, when they're about to meet God face to face, they also need prayers as they reach that point. Então, as pessoas mais velhas, mais idosas, quando elas já chegam no final da vida e elas se aproximam do encontro deles com Deus, elas também precisam de oração nesse momento. When we pray for the critically ill and then they die, people
reactions differ. Mas quando nós rezamos, oramos por pessoas que estão doentes, não necessariamente são velhas, e elas acabam morrendo, a reação das pessoas é um pouco diferente. Some will react with very strong feelings, others will go completely numb. Então, em relação às pessoas mais velhas que estão doentes e morrem, algumas pessoas reagem de uma forma muito emotiva, outras pessoas simplesmente não esboçam muita reação. Some will enter into a deeper relationship with God. Some will enter into a deeper. Algumas pessoas entram em um relacionamento muito íntimo com Deus por esse sentimento. Others want to place blame. Outras pessoas querem culpar alguém ou o mundo pelaquela morte. They may blame God Eles até culpam o próprio Deus. for themselves or their family. Ou eles culpam a si mesmos, ou eles culpam a família. They may blame the medical staff. The medical staff. Eles culpam o serviço médico, os médicos. They may even blame the person who died. E até mesmo eles culpam a pessoa que morreu. So people who don't work through their experience drift away slowly or abruptly from God. Então, as pessoas que não vivem nessa experiência de intimidade com Deus, elas acabam se afastando, ficando à deriva, longe da graça de Deus. So whenever we pray for someone and then they do die, we want to ask the Holy Spirit, the Comforter, to minister to us and receive Him. Então, quando nós rezamos por pessoas que acabam morrendo mesmo assim, nós temos que pedir a Deus que Deus nos conforte também, para nós entendamos que existem os propósitos de Deus. So sometimes when we don't see healing, there's a tendency to blame people. Então, muitas vezes, quando nós não enxergamos a cura, nós tendenciamos a culpar pessoas por causa disso. Oh, that person wasn't healed because they didn't have enough faith. Aquela pessoa foi curada porque ela não tinha fé nenhuma. That person wasn't healed because they held on to unforgiveness. Aquela pessoa foi curada porque ela tinha alguém para perdoar e não perdoou. So it's a very big mistake to dismiss someone who's not healed. Então é muito fácil para a gente simplesmente se deixar as pessoas se levarem. It's a big mistake. Eu queria que Israel e o seu Manuel, depois que vocês terminassem essa oração, não orassem mais com ninguém, porque esse momento é um momento apropriado. Tá bom? Obrigado. It's a big mistake to believe that we are the experts and that we imagine that we know the reason. É um grande erro para a gente pensar que nós somos os especialistas. Nós somos aqueles que entendemos tudo e que sabemos por que as pessoas não recebem a cura ou não. Now, I've been doing this for 20 years and I'm still just a trainee. Então eu tenho feito isso por 20 anos e eu ainda sou um estagiário, né, nesse assunto. So if God gives us some supernatural understanding of what's happening in someone else's heart, we want to help a person come free, not condemn them. Então, sabendo dentro do coração e entendendo dentro que aquela pessoa não foi curada, nós temos que nos compadecer por ela e rezar mais por ela, não condenar essa pessoa porque ela não recebeu a cura. And never casually discuss something that has been revealed to you by someone on a prayer line. This is confidential information. E nunca teça nenhum comentário, seja ele intimamente na sua cabeça ou verbalmente com alguém, sobre alguma coisa que foi confidenciada por você por alguém que esteja em oração com você. Se a pessoa confessou alguma coisa para você, não teça comentários. Aquilo ela, às vezes, confessou em um momento de emoção, de dor, e é uma coisa que ela confiando em você. The healing ministry is a sacred trust. We need to let people know that whatever they tell us, they're safe. We want them to know it's a safe place when they pray with us. O ministério de cura é um sacramento, é algo sagrado. Então nós temos que passar confiança naquela pessoa. A gente, o que aquela pessoa falou para a gente, morreu ali. E ela não vai ser repassado para ninguém. Now, as a team, after we get home or at some point in the mission, we will talk about specific things that happen that are teaching points for us. We want to learn from each other about our experiences. We're always having new experiences. Então, como um time de pessoas, nós aprendemos muito uns com os outros. Então, depois que nós temos esses momentos, nós conversamos, nós repassamos as experiências,
para a gente aprender o que aconteceu. But we'll speak about it in very general terms. We'll say, oh, we were at this place. We won't say, oh yeah, it was the lady with the pink shirt and the blue shoes and the red hair. We won't go there. Então, quando nós estudamos, compartilhamos essas coisas, nós falamos em termos gerais, nós temos esse pacto de respeito entre nós vamos falar, a pessoa tal, o cabelo tal, teve aquele problema tal, isso não existe, pelo respeito que nós temos com as pessoas. Now, we are called the outside team. We are the ones that have left our homes and we've come out to the mission field. Those who remain behind are the intercessors. We call them the inside team. Dentro do nosso serviço, nós temos o outside team, que outside significa de fora, que somos nós que saímos das nossas casas, das nossas terras, e estamos em outros locais, em outras regiões, rezando para as pessoas. E o in-camp são as pessoas que ficaram nas suas casas, que são parte do grupo, mas que ficaram lá intercedendo por nós que estamos fora. So we will send, if there are certain circumstances, we pray for someone, we're not seeing healing. We want to see the person healed, so we might send back a name. We might send back a name and say, we were at this place, this person was not healed, please pray for him. And we'll send that back home. That inside team will continue to pray. Então, às vezes, quando nós não percebemos que aquela pessoa foi realmente curada, e nós tivemos a oportunidade de saber o nome dessa pessoa, nós enviamos o nome dessa pessoa para o nosso time de intercessores que ficou no local e pedimos que eles intercedam por essa pessoa para que o Espírito Santo em algum momento cure essa pessoa. Now, this is not something I plan to say, but I just want to say, we don't get anything out of this. We don't want to make money doing this. Uma coisa importante, mas não estava aqui no script, mas ele sentiu a moção de falar. Nosso trabalho é um trabalho completamente gratuito. Nós não temos nenhum tipo de ganho financeiro com esse trabalho. We do what we do for the glory of God because God has called us to this ministry. Nós fazemos o que fazemos plenamente pela glória de Deus, porque Deus nos confiou a missão de levar a todas as nações. Bridge for Peace does not have a big bank account. We all pay for our way to get here. We all pay for our plane. We pay for our plane fare. Some of us have used up all their vacation to come. O Bridge for Peace é uma organização sem fins lucrativos. Nós não temos nem sequer uma conta bancária. Então, nós, missionários, pagamos todos os serviços que nós temos, que nós desempenhamos, que nós trazemos para as cidades. Some have to save their money all year in order to pay for the plane fare to come. Some have to save their money all year to pay for the plane fare to come. Alguns devem dizer, não, eles têm dinheiro o ano todo para pagar por essas missões. I'm just saying that so that you just have, we don't know what kind of idea you have about us. We never talk about ourselves. A gente geralmente nunca fala sobre nós, a gente só queria transparecer isso para vocês. De repente, a gente não sabe se alguém tem uma ideia de que nós estamos ganhando algum dinheiro com algum tipo de missão. So I say all that just so that you will continue to pray for us when we leave. Então, a gente tem que falar para vocês para que vocês continuassem rezando por nós, porque a nossa missão ela é muito trabalhosa e nós precisamos da intercessão de vocês continuamente para que esse trabalho de Deus continue sendo levado pelas nações. Okay, we've spent a lot of time on the subject of unforgiveness already. And I think I've covered this. So when someone's on the healing line, they're unable to forgive, we just want to do our best. We want to spend time with them and bring them to the point that they're able to forgive. Lembrando só um ponto que lembrou da questão da falta de perdão. Se você perceber na fila que aquela pessoa não está conseguindo receber aquela cura, lembre ela, seja emotivo com ela, lembre ela que a perdoar alguém sempre abre as portas para que o Espírito Santo entre. We had a woman who had painful spasms in her neck and a clenched jaw. And she received freedom one night at one of our healing services. Então havia uma mulher que ela tinha umas dores muito grandes no pescoço e tinha aquele problema na articulação da boca, né? Eu esqueci o nome, fica inchado, e ela foi curada por perdão que ela teve. A month later, she came to one of our meetings again, and many of the symptoms had returned, and she felt
about that. Na verdade, ela foi curada e quando ela voltou, alguns dias depois, ela ficou muito triste porque todas as dores que ela sentia haviam voltado. She had read a Christian magazine article entitled The 12 Reasons Why God Doesn't Heal Us. E ela voltou porque ela havia lido numa revista cristã, tinha lá uma matéria que dizia as 12 razões pelas quais Deus não cura as pessoas. Aqui de rádio é a visualização. Just trying to figure out what went wrong. E ela estava tentando entender o que foi que houve de errado. Now listen, friends. It's better to read the Bible and study Jesus, who is the solution, and read the Word of God instead of studying why God won't heal you. Aí ela recebeu na Bíblia, diz, é melhor estudar a Bíblia, é melhor entender o que Deus quer para você, ao invés de entender porque Deus não quis curar você. You know, I love that story. I'm so glad it's in the Bible. When Jesus prayed for the blind man, he asked him if he could see. The blind man said, "Oh, I see men like trees walking." And Jesus had to pray again to see the man healed. I love that story. Essa história que Jesus rezou, curou um homem cego, e logo em seguida ele perguntou para o homem, o próprio Jesus perguntou para o homem, você foi curado? O que você está sentindo? E o homem disse, eu consigo ver meio que árvores se mexendo, andando. E Jesus Cristo rezou de novo sobre ele, até que ele fosse curado. Então, o próprio Jesus Cristo repetiu a oração. So there are two things to note in that story. And one of them is that if you read the whole story, it says that Jesus took the man outside of the town. Então há duas coisas que nós devemos aprender sobre essa história. Uma delas é que, se a gente olhar o anterior, o capítulo anterior, que diz Jesus tirou esse homem da sua cidade. Now we don't exactly know the reason he did that, but we can use our best judgment to say that there was a lot of unbelief among his friends or family, and Jesus wanted to get him out of that environment of unbelief. Então não existe uma explicação específica na Bíblia sobre por que ele tirou essa pessoa de lá, mas nós sabemos que, assim, a gente pode pensar por nós mesmos, né, que ele tirou essa pessoa todo esse meio para tentar tirar ele da falta de crença. Havia muita falta de crença entre aquelas pessoas, ele queria tirar essa pessoa de lá. Or it's possible he wanted to just give the man some privacy. We don't know what the story was. Uma outra ideia que a gente pode ter é que ele queria tirar esse homem para ter mais privacidade com essa pessoa. Or maybe he wanted to give him the kind of loving attention that would have been impossible with 1,000 people around. Ou então ele queria ter uma atenção, assim, passar para ele uma maior individualmente, melhor do que ele teria se ele passasse para muitas pessoas ao mesmo tempo. So remember the woman we discussed, the Hindu woman, and she received Jesus as Savior because of the love of the team. We want to always use with love. Então eu lembro daquela pessoa que disse que recebeu a cura simplesmente por sentir o amor de Deus, né, dentro daquela pessoa. Now, in the book of Job, in the opening chapter, Job says, now calamity has fallen upon all of his family and all of his children. And he said, that which I had feared most has come upon me. Então ele estava explicando aqui a passagem, na passagem de Job, onde ele olhou os filhos deles todos doentes. Ele havia perdido todo o dinheiro, havia perdido, né, o seu emprego, e ele falou, isso era o que eu mais temia na minha vida. So some people are afraid that healing may not be for them, and some can't hear God's word because of that fear. Então esse medo que ele tinha faz com que algumas pessoas não entendam, não consigam aceitar que aquela cura é para essa pessoa. I prayed with a woman in Australia. She had come to that town in order to get surgery, knee replacement surgery. She had come some very far distance to get to this hospital in this town. Então eu rezei por uma mulher na Austrália que havia ido para aquela cidade específica só para ter uma cirurgia. Ela estava com o joelho danificado e precisava de cirurgia para aquele joelho. My wife and
minha esposa rezamos por ela, e naquele momento, instantaneamente, o joelho dela sofreu uma mudança e foi curado. You know what her first words were? You know what her first words were? Você sabe quais foram as primeiras palavras dela? She said, what am I going to tell the doctors? I have surgery scheduled. What am I going to do? What should I tell the doctors? As primeiras palavras dela foram, olhou para o joelho bom e disse, o que é que eu vou dizer para os médicos? Eu estou em cirurgia marcada, e agora o que os médicos vão pensar de mim? She was afraid of the doctor. Meanwhile, she just received a fantastic miracle. Ela tinha acabado de receber uma cura milagrosa, estava preocupada com o que os médicos iam dizer por causa da cirurgia marcada. Now, of course, we let that down. I don't know what she ultimately did, but we prayed for people. We know there are numbers of people, they get completely healed, but they get the surgery anyway. Eu não sei o que aconteceu com aquela mulher, mas nós rezamos por muitas pessoas que foram completamente curadas, e em vez de dar vigília como o exame, elas mesmas assim fizeram a cirurgia da mesma forma. They're somehow afraid not to have the surgery, even though there are no more symptoms, they're completely healed. Então, elas tinham simplesmente medo do que ia acontecer. Né? Elas já foram curadas, não sentiam nenhum sintoma, mas não tinham coragem de pedir, né, para refazer os exames e deixar a coisa rolar do mesmo jeito. I know that's not going to be any of you. E eu sei que isso não vai acontecer com vocês. Now, there are also some people that we say they exalt their suffering. Há pessoas também que meio que exaltam o sofrimento delas. Some people think that suffering makes them holier than other people. Algumas pessoas acham que o sofrimento delas as torna mais santas do que as outras pessoas. They think that somehow they're suffering for God. Eles acham que de uma certa forma sofrer demais. They think that they've been chosen for suffering, that it's a gift. Elas acham que esse sofrimento exacerbado é algo que Deus deu para eles. Eles pensam que esse sofrimento vai levar a Deus. We serve a good God. Nós servimos a um Deus de bondade, a um Deus bom. He is wonderful. He's generous. He sent Jesus to suffer once for all of us. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus muito gentil, Ele entregou o próprio Filho Jesus para sofrer no nosso lugar. Now, if we believe that we need to suffer sickness for Jesus, and we take on that mindset, then it makes sense to beat ourselves and even be crucified as they do in the Philippines and other nations. Então há um perigo muito grande nisso. Se você passar a acreditar que você precisa sofrer para receber Jesus, então passa esse sentido de que ser açoitado e ser pregado na cruz é algo normal. É para você ter isso para chegar a Jesus. But the Bible is clear that sickness is the oppression of the devil. E na Bíblia está claro que a doença é a opressão enviada pelo próprio diabo. But if we believe that suffering is God's will, or that God is teaching us something through the suffering, then we'll submit to the suffering instead of submitting to God. Então, se nós acreditarmos que o sofrimento é de Deus, e que Deus precisa fazer você sofrer para te mostrar alguma coisa, então a gente passa a acreditar que para a gente chegar a Deus a gente tem que sofrer. And we do not resist the devil. E dessa forma, nós acabamos não resistindo a esse do demônio. The scripture says, resist the devil and he will flee from you. A Escritura diz, resista ao demônio e ele vai voar embora de você. The Bible says Jesus went about doing good and healing everyone that was oppressed by the devil. Então, quando Jesus curava todo mundo, deixava todo mundo bem, se sentindo bem, aquilo deixava o demônio muito chateado, muito impressionado. We talked about this verse before, John 10:10. Nós falamos sobre esse verso antes, sobre essa escritura antes, João 10:10. The devil came to steal, kill, and destroy. O demônio veio para cá para destruir, para matar, para roubar. But Jesus came so that we could enjoy abundant life. Mas Deus veio, Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Now, if your child misbehaved in the house, would you give him diabetes?
Então, se o seu filhinho ou a sua filhinha se comporta assim mal dentro de casa, você iria proclamar sobre ela a doença? Você iria querer que essa pessoa, que essa sua filha adoecesse como um castigo por ela ter se comportado mal? No. Não. Of course. That would be child abuse. Seria inclusive abuso, né? Você proclamar, você querer que aquela criança adoecesse porque ela se comportou mal. And we're sinful people, and even we would not do such a horrible thing. Então, mesmo sendo pecadores, nós nunca iríamos pensar isso para nosso filho, para nossa filha. Would our Heavenly Father do that to us? O nosso Pai Celestial faria isso conosco? Não. Ele nos castigaria com a doença porque nós estamos nos comportando mal? Não. On to greater things. Jesus said that those who have put their faith in Him will do even greater things than He did because He was going to the Father. Recapitulando, Jesus disse que se nós colocássemos a nossa fé nele, nós faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez aqui na terra. So He said we do what He's been doing and even greater. So what has He been doing? Então ele disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez. O que ele fez aqui na terra? What was Jesus doing? O que Jesus estava fazendo aqui na terra? Miracles, Raising the dead, levantando, ressuscitando os mortos, multiplying bread and wine. multiplicando o pão, transformando a água em vinho. He said we would do even greater things. Então, se ele fazia isso na terra, ele nos afirmou que nós podemos fazer coisas maiores ainda se nós acreditássemos nele. Now, some of the stories we told in the last 2 days of extraordinary miracles are miracles that are not listed in the Bible that Jesus did. Então, nós presenciamos e nós falamos para vocês sobre milagres maravilhosos que aconteceram, né? Que aconteceram inclusive aqui. Milagres, muitos milagres desses não estão citados na Bíblia, não aconteceram na Bíblia. Jesus had 12 apostles. We have Christians all over the world, millions. Jesus deixou 12 apóstolos. Hoje nós temos milhões de apóstolos cristãos ao redor do mundo. Now, one of the ways we can do greater things is through by what we call the body ministry. Uma das coisas pelas quais nós conseguimos fazer coisas melhores é através do que a gente chama de ministério do corpo. So we're at a prayer meeting and someone has a scripture. Someone else says, I had that scripture this morning. Or someone has a vision and someone else says, I had that same vision. Someone has a dream. The other one says, I had that dream 2 days ago. Então, a gente se reúne e alguém diz, Deus me deu essa passagem. E alguém fala, Deus me deu essa mesma passagem. Eu tive essa visão, eu também tive essa mesma visão. E assim por diante. So we call this the body ministry at work. It's the Holy Spirit working to show the unity of the body. Então a gente chama isso de ministério do corpo porque é como se o Espírito Santo estivesse unificando todas aquelas pessoas num pensamento só. Ele dá as mesmas coisas para várias pessoas ao mesmo tempo. In 1997, we had a friend who came from the nation of Kenya in Africa, and he said to us, Brazil is waiting for you. Em 1997, nós tivemos um missionário vindo da Quênia. E ele disse para eles, Brasil está esperando por vocês. We didn't know anybody in Brazil. Naquele momento a gente não conhecia ninguém aqui no Brasil. In 2006, we were on a mission in Jamaica, in the West Indies. Em 2006, nós estivemos na Jamaica, numa missão. And there was a missionary there from Brazil. And he said, God spoke 2 things to me when I saw you. He said, 1, that you should come to Brazil, and 2, that I should arrange translators and ministry and everything you need. E lá na Jamaica, havia um missionário brasileiro. Ele disse para eles, Deus falou 2 coisas para mim. 1, vocês vão ter que ir para o Brasil. 2, eu vou ter que organizar tudo para vocês chegarem ao Brasil. 2 years later, in 2008, a team of 4 went to Brazil, and the ministry was glorious. I was one of 4. Em 2008, 2 anos depois, um time de 4 pessoas, o Diego fez parte, vieram ao Brasil e tiveram um momento glorioso de ministério no Brasil. 2
Tumors disappeared. Hearing was restored. The captives were set free. Tumores desapareceram, pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas. We need many people that believe in miracles. Not that you're a group that's already experienced them, but generally, if we come into a church, we'll say, how many believe that God works miracles today? And everybody raises their hand. Then we say, okay, how many people think that God is going to heal you today? And a lot of the hands go down. A gente conhece muita gente que não acredita nos milagres. Quando a gente vai para igrejas, como vocês estão aqui, a gente pode perguntar para as pessoas: quem é que acredita em milagres? Geralmente todo mundo levanta a mão. Mas se a gente perguntar quem é que acredita que Deus vai curar você agora nesse momento, nem todo mundo acaba levantando a mão. And then we ask the last question. How many of you think that God is going to use you to heal other people? E uma terceira pergunta: quem é que acredita que você pode ser usado por Deus para realizar alguma cura em uma pessoa? Fernanda? And generally speaking, there are no more hands raised. Generally speaking, all the hands are down. E geralmente, na maioria dos casos, o que acontece é que nenhuma das mãos se levanta. Eles não acreditam que Deus pode usar essa pessoa para curar uma pessoa. So the enemy of our soul is always trying to stop us moving into these greater things. Right? The enemy of our soul wants to stop us from moving into the human ministry. O inimigo das nossas almas quer cessar, quer nos parar de acreditar nessas coisas de Deus. We may back away because it's something that's unknown and it feels uncomfortable. Nós acabamos nos parando a si mesmos com medo do que o demônio tenta colocar na nossa mente. Obedience may cost us financially. A gente pode pensar, It may cost us obedience, may cost us financially. E de repente a gente pode pensar, curar as pessoas pode custar muita obediência, ou a gente pode ter que gastar alguma coisa de dinheiro. Obedience is always rewarded. A obediência é sempre algo recompensador, do qual você pode receber uma recompensa. A man in New York, a man that we know, he was driving along in his car, and he heard the Lord say, pull over. Um homem estava em Nova York, dirigindo seu carro, e ele escutou alguém falando, encoste o carro. Then he heard the Lord say, get out of your car, get up on the roof, kneel down on the roof of your car. Ele escutou um homem dizendo, sai do carro, vá para o teto do seu carro e se ajoelhe no teto do seu carro. And he thought to himself, what? Is that really you, Lord? What? Aí ele pensou, o quê? Isso é realmente pedido? Alguém está realmente pedindo para fazer isso? So once again the Lord said, get out and kneel on the roof of your car. E ele pensou, eu acho que é Deus que está pedindo para fazer isso. E mais uma vez a voz disse, sai do carro, vá para o teto do seu carro e se ajoelhe no teto do seu carro. So he was familiar with the voice of God in his heart, and now he had a choice to make. Então ele realmente reconheceu a voz de Deus nesse momento e ele fez o que Deus pediu. Would he obey or would he not? Então ele tinha a escolha, ou ele obedecia ou ele não obedecia. He got up on the roof of his car and he knelt down on the side of the road on the car. He knelt down on the roof of the car. Então ele foi para cima do carro e se ajoelhou em cima do teto do carro dele. Moments later, a car pulled up behind him. Momentos depois, o carro parou atrás dele. The driver got out. O motorista saiu. He came over to the man on top of the roof of his car with tears in his eyes. Ele chegou e subiu lá no teto desse carro, chorando muito. He said, I was just telling God, if you're real, let me see someone kneeling on top of their car on the side of the road. Ele estava dirigindo e pedia a Deus, se o Senhor é de verdade, eu quero que o Senhor mostre agora alguém se ajoelhando em cima do teto de um carro.
Do you want to be used by God? Você quer ser usado por Deus? You may be asked to do some unusual things. Se você quer ser usado por Deus, Ele pode muito bem te pedir para fazer coisas meio estranhas. Right now, I just want you to close your eyes and ask the Holy Spirit to reveal anything that might hold you back. Então agora nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse alguma coisa que podia te trazer para mais próximo de Deus. There's a saying, pray like it depends on God, work like it depends on you. Há ditado que fala, reze como você dependesse de Deus e trabalhe como você dependesse em você. Another favorite motto we have is, we do the possible, God does the impossible. Outra frase incrível é, nós fazemos o possível, mas Deus faz o impossível. We want to step forward with the talents that we have, lay them at God's feet, holding nothing back. Nós queremos caminhar na frente, seguindo os preceitos de Deus e nunca olhar para trás. It's right when we're at the point where we think we'll never succeed that we begin to see God's supply. Então, é muito importante a gente lembrar que é muito comum quando a gente está já no final de uma caminhada, no final de alguma coisa, nos sentir muito cansado, a gente pede a Deus e Deus ele supre as nossas forças com a força celestial dele. So we just want to be obedient, and as the scripture says, do not despise the day of small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Então, o que nós vimos hoje aqui foi algo iniciando na vida de muitas pessoas. Então, não deixe de dar importância àquilo que começou muito pequeno, porque Deus ele dá muita importância no começo do trabalho dos filhos dele. Ele sabe que dali coisas grandes virão. So we've given you a foundation. Então, nós temos esses dias, dado para vocês fundamentos, alicerces, Build on that foundation. criados na fundação de Deus. Practice the things we've shown you to move on to the greater things. Então, pratiquem as coisas que nós mostramos a vocês para que vocês tenham a evolução espiritual em Deus. So God bless you today as we complete our time together. Então, à medida que nós já terminamos o nosso tempo junto, Deus abençoe a todos vocês. Thank you for taking the course. Obrigado por participarem desse curso e muitas bênçãos e derramadas a vocês. Obrigado. Obrigado. Amo vocês. We have a testimony for you. Nós temos aqui testemunho para vocês. Testemunho poderoso. A Dona Maria Mãe Rosa já tinha 1 ano e 6 meses que ela não conseguia andar. Vivia entregada nessa cadeira. Eu e a Rosinha rezamos nela, orientadas pelo óleo. E ela teve suas dores cessadas das suas costas, das suas pernas, das suas mãos, e conseguiu andar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda. Agora ande aqui para nós ver. Conseguiu ficar de pé. E ela vai levantar. E vai ficar de pé. Levante. Para a Levante. honra e glória de Deus. Levante. Levante.
Ajude ela, ajude. Ela quer levantar sozinha. Glória a Deus. Oh, glória. Agora ande. Ela quer andar. Ande. Segura na mão Que dela. era o que ela não conseguia fazer. A perna dela aí. O desejo do coração dela. Anda. Ela disse que faltava encostar o queixo no joelho. Rosinha, Jesus Cristo restaurou. dê a passada. Ande. Isso. Vamos. Mas ela não andava de jeito nenhum. Olha o poder de Deus. Glória a Deus. Glória. Agora o Jesus Cristo. Ande mais. Ande. Isso. Não tenha medo. Confie em Deus. Você está curada. Levanta a cabeça. Glória a Deus. Levanta a cabeça, Glória a Maria. Deus. Não tem mais que encostar seu queixo no joelho. A minha mãe, ela não ficava dessa forma. Oh, glória. Fique bem calminha. Jesus ama. Jesus lhe ama. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz de ver minha mãe se firmou. Porque ela tomava remédio, injeção, nada cessava a dor que ela sentia nos quadris dela. Quando ela levantava dessa cadeira, era uma pessoa do lado e uma do outro. A única forma que ela conseguia ficar era assim. Hoje eu estou vendo a minha mãe assim. Vocês não imaginam o quanto eu estou feliz. Glória ao Senhor. Vamos, outra passadinha. Não tenha medo. Não tenha Ande. medo. Não tenha medo. Não. Olhe para frente. Obrigada, Missão Ponte Parápolis. Obrigada. Obrigada pelo sim de vocês na nossa terra. Obrigada. E nada do que nós fizemos foi algum sacrifício. Tudo que nós fizemos foi com muito amor. E se nós tivéssemos que fazer tudo novamente, a gente faria. Receber a missão aqui, ter essa formação ministrada para cada um de nós e sairmos daqui com a certeza de que nós temos autoridade, propriedade para rezar por aqueles que necessitam da cura e da libertação. Ela quer virar e olhar para Jesus Eucarístico. Glória a Deus. Deus é poderoso. Deus lindo. Agradeça, Dona Maria. Amém. Ajuda ela a Está tocar. fazendo um acompanhamento. Olhe, viu na rosa uma grande ministra de cura e libertação. Ele disse que esse grupo do movimento das 1000 Ave Marias cresceria. Rosa vai entrar e vai nos ajudar a ministrar a oração em todos aqueles que necessitam, em todos os lugares aonde a gente for chamado. Amém. Vamos só agradecer. Eu acho que os meninos já não tem mais. Fernando? Yes. Tem mais algumas pessoas por quem nós vamos. Obrigada. Sentem, todos vocês. Deixa eu seguir. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vicente, eu sou coordenador da Diocese da Comunicação Social da Diocese de Itapuã pela Renovação Carismática. E a gente queria, a pedido do Kevin, a gente queria fazer um grupo para a gente, de quem participou do curso no WhatsApp,
né, para a gente ir comentando, né, como é que foi, né, e a gente sabe que muitas pessoas ficam acanhadas de falar, de dar um testemunho, mas aí vai digitando no grupo para que a gente possa repassar para a galera, né, de fora, para a gente ir partilhando e crescendo também na graça, tá bom? Então a Tânia vai ficar responsável para adicionar quem fez, a gente vai fazer um grupo e vai adicionar essas pessoas que fizeram o curso, tá? Quem tem o WhatsApp, passa para elas, só passa, escreve lá o que foi que Deus fez na sua vida nesse final de semana.